Um estrondo absurdo corta o ar. O chão simplesmente desaparece. A poeira engole o sol. Tudo isso em exatos 12 segundos. Imaginem o chão debaixo dos pés sumindo num piscar de olhos. É assustador, não é? Pois é exatamente essa tragédia implacável que vamos desvendar nesta nossa investigação. Já deixem aquela curtida e se inscrevam para acompanhar essa análise de perto. Vamos direto aos fatos. Seção 1. O chão desapareceu. O relógio marcava exatamente 16 horas e 53 minutos. 12 de janeiro de 2010. Em apenas 12 segundos, o destino de uma nação inteira mudou para sempre. O que aconteceu ali não foi um simples tremor. Foi a fratura colossal de um país, uma pausa brutal na história. O número por trás disso impressiona bastante. 7.0 na escala Richter. Mas tem um detalhe crucial que transformou esse abalo num pesadelo absoluto: a profundidade. Foram apenas 10 quilômetros abaixo da superfície. Ou seja, uma energia descomunal liberada quase raspando na Terra. Essa proximidade rasa funcionou como um catalisador implacável para uma destruição massiva. E a causa geológica direta para isso tudo tem nome: a falha de Enriquilo. Basicamente, é uma fronteira invisível e super instável onde a placa tectônica do Caribe e a placa norte-americana colidem. Durante anos, imaginem que a pressão foi se acumulando silenciosamente debaixo da capital, Porto Príncipe. O atrito chegou no limite absoluto, até que a rocha não aguentou e se rompeu com uma força avassaladora, rasgando o solo de uma vez. Seção 2. A bomba relógio geológica. A verdade é que a tragédia não começou naquele fim de tarde de janeiro. A capital já estava sentada, literalmente, sobre uma falha silenciosa. Vamos entender como o passado preparou o terreno para esse momento. Olhando a linha do tempo, a gente vê uma nação marcada por tensões gigantescas. Em 1697, o território foi cedido à França. Aí, em 1804, um triunfo histórico. Eles se tornam a primeira república negra a conquistar a independência. Damos um salto para 2004. Começa a missão de estabilização da ONU, a MINUSTAH, com uma participação fortíssima do Brasil. O país já lutava contra uma instabilidade gigante e tinha construções muito frágeis. A tempestade perfeita já estava armada. Seção 3. O ponto de impacto. Voltando ao momento zero e olhando pelos olhos de quem estava nas ruas documentando tudo, a visão é surreal. O céu escurece na mesma hora com a poeira de concreto. Gritos cortam o ar da tarde. O caos toma conta de tudo. A infraestrutura simplesmente colapsa. 250 mil residências são reduzidas a escombros em questão de segundos. O próprio Palácio Presidencial, que é um símbolo enorme de poder, vem abaixo. 15 mil escolas primárias são destruídas. Hospitais que eram verdadeiros pilares de ajuda, como os da Organização Médicos Sem Fronteiras e o de Saint-Michel, acabam totalmente devastados. Até as redes de comunicação tipo a Digicel apagam. 80% dos prédios públicos viraram pó, literalmente. A cidade parou. E então, o dado mais sombrio de todos vem à tona: 220 mil vítimas. Centenas de milhares de pessoas que perderam a vida nos escombros das suas próprias casas. Um destino cruel, silencioso, uma magnitude de perda que chocou e paralisou o mundo inteiro. É difícil até de dimensionar. Seção 4. Heróis e despedidas. Por trás de números que parecem tão frios, existem rostos, existem sonhos interrompidos. Vamos falar agora sobre histórias de profunda resiliência humana, focando muito nas famílias locais, nos militares da nossa Força de Paz brasileira e nos voluntários que deram tudo de si. O relato do soldado brasileiro Carlos Michael Pimentel é de paralisar qualquer um. Ele estava no alojamento militar exatamente na hora em que o prédio desabou. Ficou isolado debaixo de toneladas de concreto, preso sob os destroços de 3 andares. Naquela escuridão total, ele ouvia os chamados por socorro dos companheiros. Mas aos poucos, as vozes foram silenciando. Esse silêncio acabou sendo a pior resposta possível. Hoje, ele carrega essa memória eternizada na própria pele, com uma tatuagem cheia de significado. E a ironia do tempo consegue ser implacável. O jovem soldado Diego Luiz de Moraes, de apenas 23 anos, registrou os primeiros instantes desse terror em vídeo. O detalhe mais de partir o coração: faltavam só 3 dias para ele voltar para casa, lá em Santa Branca, São Paulo. 3 dias. Essa linha do tempo mostra bem o contraste brutal entre a calmaria do Caribe e o terror repentino que engoliu as ruas da capital. Dentro de uma igreja que não resistiu ao tremor, grandes destinos se cruzaram para um fim trágico. O soldado Douglas Pedretti Neckel e a incrível médica humanitária Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança,
perderam a vida enquanto faziam o que mais amavam, trabalho voluntário. Estavam lá servindo aos outros. A saudade deixada nas famílias brasileiras afetadas por essa ausência, como a dos pais do Douglas, Ana Lúcia e Valmir, é o tipo de dor que o tempo simplesmente não apaga. Mas em meio a tanta poeira e caos, heróis se ergueram. As Forças Armadas brasileiras assumiram um papel crucial logo nos primeiros minutos. Primeiro, partiram para o resgate imediato de sobreviventes e a remoção dos escombros. Segundo, organizaram uma distribuição maciça de água, assistência médica e suprimentos. E terceiro, garantiram uma presença de estabilização a longo prazo, ficando por lá até 2017. Isso é solidariedade internacional na sua forma mais pura, num dos momentos mais sombrios da nossa história recente. Seção 5. O inimigo invisível. Como se não bastasse, o pesadelo estava longe do fim. Um novo horror surgiu sorrateiramente das sombras. Não caiu do céu e não veio do tremor da terra. Foi um perigo oculto que se espalhou sem que ninguém percebesse a tempo. Uma verdadeira ameaça silenciosa. Soldados internacionais que chegaram do Nepal trouxeram, de forma totalmente acidental, um invasor microscópico e letal. Aconteceu um vazamento em uma latrina do acampamento da ONU e isso atingiu em cheio as águas do rio Artibonite. Como o diplomata Ricardo Saitenfus apontou bem, a demora para reconhecer essa crise gerou uma propagação assustadora pela água de um país que já estava sedento e totalmente vulnerável. E os números dessa nova fase da tragédia são de arrepiar. Cerca de 700 mil pessoas foram diretamente afetadas por essa grande crise global que se instalou. Mais de 10 mil vítimas acabaram perdendo a vida para esse inimigo furtivo. O pior é que o silêncio inicial de quem deveria monitorar isso dificultou demais a prevenção. Uma realidade amarga para quem já tinha perdido quase tudo. Seção 6. Legado e resiliência. Diante de perdas tão avassaladoras, a gente encontra esperança na força inabalável das famílias que tiveram que recomeçar absolutamente do zero e na honra prestada aos heróis que não retornaram. E a propósito, quem valoriza resgates históricos assim sabe a importância de fortalecer esse nosso espaço de investigação. Então não deixem de curtir a nossa análise e se inscrever no canal. Preservar essa memória nacional é algo sagrado. Foi por isso que o Exército Brasileiro, lá no Centro Conjunto de Operações de Paz no Rio de Janeiro, ergueu o Memorial Haiti. 18 militares que receberam promoções post-mortem têm seus nomes eternamente cravados ali. É um monumento físico importantíssimo para garantir que o sacrifício e a coragem gigantesca desses heróis permaneçam intocáveis na história do nosso país. Analisando o cenário de hoje, é claro que a nação ainda carrega o peso de 2010 nas costas. Antes da tragédia, o índice de desenvolvimento humano deles era de 0,404. Hoje, a gente vê um avanço bem tímido para 0,510. O comércio vira e mexe continua travado, e o país sofre com apagões constantes. É quase uma cidade sem luz, lutando sem parar para atrair infraestrutura de verdade e substituir construções que, infelizmente, ainda são muito frágeis. A força humana perante o inimaginável foi testada ao extremo aqui. Com cicatrizes profundas marcadas na própria terra e sobrevivendo a um inimigo invisível brutal, fica o questionamento. O que será necessário para que essa nação incrivelmente forte consiga, de uma vez por todas, sair das sombras? Deixem suas reflexões aqui nos comentários, porque é o tipo de memória que exige o nosso respeito e o nosso debate constante. Um grande abraço a quem acompanhou nossa investigação até o fim.